família da Holândia, bem-vindos a mais um episódio do Pod Down. E hoje estamos aqui, né, com as meninas que fundaram a Acessa Terapêutica, com a Fabi, que é TO, e a Valéria, que é a Fono. E elas também são as terapeutas da Laura, minha filha. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada pelo convite, Júnior. Lígia. Eu também agradeço. Bem-vindas. Obrigada. É muito bom ter vocês aqui, né? Ainda mais que vocês cuidam da Laura com muito carinho, né? A gente acompanha, eu fico muito feliz. E eu acho que a minha primeira pergunta para vocês é como que vocês entraram, né, nesse mundo de inclusão, deficiência, principalmente, né, da trissomia do 21, que é onde, com vocês que realmente é o foco, né, da Acessa hoje tem muito mais crianças com T21, né? Como que vocês começaram? Acho que fica à vontade, quem quiser. Olha, então, eu vou falar, porque as nossas histórias, elas são muito parecidas. A gente não se encontrou na universidade, mas a gente se encontrou na vida. E, por coincidência, fizemos a mesma universidade e a história é muito parecida. Na universidade, nós tínhamos os estágios para cumprir. E os estágios que nós escolhemos foram estágios ligados a síndromes e alterações sensório-motoras. E a partir daí a gente começou a nossa trajetória de trabalho e não paramos até agora, né? Sempre estudando sobre a síndrome. Realmente, o maior número de casos que a gente atende é síndrome de Down, é a T21. E é isso, aí foi a vida que foi levando a gente para esse caminho, né? E eu acredito, porque assim, né, desde a faculdade eu sempre soube que eu queria trabalhar com infância, né? Você cumpre os estágios curriculares lá na USP, é uma carga grande assim de estágio, mas eu falo, não, vou trabalhar com infância, né? Eu sempre soube, então foi isso que eu fui buscar, né? E eu acho que essa questão da inclusão, quando você acredita, você vai embora nela, porque ela não tem fim, né? Você quer melhorar, você quer meio que mudar o mundo, né? Porque você acredita na diversidade, enfim. Então, acho que é isso, e já são muitos anos. Não vou falar quantos, ó, nem me cutuca. Muitos anos fazendo isso, né? Assim, a gente faz isso, eu tô na área desde 2001, né? É o teu propósito, né? É. O propósito de vocês. E é muito gostoso, assim, quando você consegue, por isso que é tão legal estar aqui. Compartilhar o que a gente faz é muito, assim, porque é uma satisfação incrível ver que é possível, né? A gente atua muito, se frustra muito também, porque, lógico, né, a coisa só melhora, mas precisa ainda melhorar, né? Mas por isso que é tão gostoso, assim, ter esse propósito, e são aí 20 e tantos anos, mas nem parece, sabe? Artigos, escritos, tivemos artigos, livros. Na universidade, né, também a continuação, mestrado, as especializações sempre na área. Então, assim, é interesse mesmo, despertou interesse e é isso que a gente sabe fazer, que a gente faz de melhor. É verdade. Que legal. E desde quando vocês se conheceram, vocês resolveram montar a clínica já ou foi com o tempo? Foi com o Não, tempo, a gente começou trabalhando em outras clínicas, mas é isso, você vai criando um espaço, né? Até que a gente foi amadurecendo e falou, não, agora é hora da gente ter o nosso espaço. E na Acessa, na verdade, nós somos 2 fonos, 2 TOs e uma fisioterapeuta. E daí é uma realização, né? Você poder ter seu espaço, montar ele do jeito. A gente tem maior orgulho de entrar lá e ver as coisas tudo do jeito que a gente gostaria, que a gente sonhou para o nosso espaço E mesmo. é difícil formar uma equipe, né? É Sim. muito difícil, com profissionais que a gente conhece o trabalho, com competência. Então, a gente teve que passar por essa trajetória, que foi super importante pra gente, fazer parte de outras clínicas, mas que chegou o momento, não, vamos montar a nossa, a gente já conseguiu uma equipe, e surgiu a Acessa daí, 2020. Escrever É a história nova. de vocês, né? É Escrever nova. a própria história, né? Nós já trabalhávamos juntas, mas aí nós resolvemos formar, né, mesmo, por conta disso. A equipe está formada, dá pra gente, né, a gente tem toda a condição, e agora é outra história. Que legal. E você falou que faz 20 e poucos anos, né, Fabi? Uhum. E você vê muita evolução, né, das crianças, né, com síndrome de Down, que tem 21, ou outras deficiências, né, lá de 2000, né, para agora? Eu acho que a gente hoje, né, vivencia já, a gente começa a ver
crianças como o Marcelinho, o João Vitor, né, até já o João Vitor um pouco mais adulto, né, mas que com uma, assim, uma desenvoltura, né, uma facilidade, né, vocês veem desde quando vocês começaram para agora essa evolução também? A gente vê porque a gente vê a evolução de uma coisa super importante que é a oportunidade, né. Que além do trabalho terapêutico e tudo, é a oportunidade de também poder estar no mundo, de poder se colocar, de poder, né, então assim, a gente vê assim, a mudança também de fora para dentro, né, de Uhum. dentro para fora, mas hoje com muito mais oportunidades de estar aí, de se divulgar, né, então sem dúvida, assim, a gente observa. Esses dias eu ouvi um comentário falando assim: tem crianças com síndrome de Down que nunca vão falar. Isso me deu um pouco de medo, assim, tendo, né, ter uma filha com síndrome de Down, eu vejo que ela se esforça para falar, que saem algumas palavras, e eu fiquei pensando: "Poxa, será que essa pessoa que fez esse comentário, ela tá entendendo o que está acontecendo, essa mudança que você falou, né, de oportunidades e de pessoas com síndrome de Down na faculdade, nas escolas, no mundo mesmo?". Uhum. Então, assim, na hora me chocou um pouco, mas aí eu fui olhar para minha realidade, né, que a Liz ela se esforça muito para falar, sai um papai, uma mãe, um irmão, algumas palavrinhas ela fala, e eu olho para ela e eu enxergo que ela vai conseguir se desenvolver muito bem. Essa questão da fala, algumas crianças vão ter mais dificuldades, outras não. Como que é isso, assim? Ó, Lígia, são indivíduos, né? Então É. isso é muito particular de criança para criança. Às vezes tem uma criança que tem o mesmo estímulo, Uhum. sabe, as mesmas oportunidades e que tem habilidades e dificuldades que são diferentes. Tá. A gente precisa procurar, assim, entender o que é fala, né, para as pessoas. E qual é a importância disso, né? Então, assim, no nosso olhar, a fala, ela é um ponto, é um aspecto. O que a gente tem sempre que pensar na criança é na comunicação dela. E a fala é um dos aspectos comunicativos, é uma Uhum. maneira da pessoa se expressar. Então, assim, a gente tem que olhar, ter esse olhar, né, do quanto que a fala tem de prioridade na nossa sociedade, tudo, porque a gente vai ter indivíduos que, sim, vão ter de mais dificuldades, uma apraxia maior, uma falta de planejamento maior para a fala. Então, a gente tem que ter o olhar da comunicação. Quando a gente tem o olhar da comunicação, essa criança fala, sim, Uhum. mas ela pode falar via oral, né, usando os articuladores, ela pode falar com uma pasta de comunicação, com um fichário, um chaveiro de comunicação na mão dela, até que a gente vai desenvolvendo essa fala, né? Entendi. O que a gente não pode, assim, criança com Down, sabe, não fala, nunca vai falar, algumas nunca, porque a gente não sabe. Então você tem que dar oportunidade para ver a resposta que ela vai dar. Isso é importante. E, enquanto isso, dando instrumentos para que ela se comunique. A comunicação é muito importante, né? A gente tem a Laura se comunicando. Eu falei que a Laura é super gestual. É. Ela consegue se comunicar, ela consegue pedir a boneca, falar o que ela quer Ela fazer faz com a assim boneca. quando Pra ela quer a dormir. boneca, Que ela faz quer colocar a assim, ó. boneca para dormir. Isso é falar. É a maneira que Uhum. ela tem agora de falar o que ela quer. Isso é importante. Porque uma vez que ela percebe que ela está conseguindo se comunicar, as coisas vão aparecendo. Então, do gesto, ela vai oralizando, oraliza junto. A gente, né, gesticula e fala. Então, ela tem que passar por isso, ela tem que passar pelo gesto. Se está muito difícil para uma criança, vamos para uma comunicação alternativa, uma comunicação por figuras. Mas essa criança precisa se expressar. Ela precisa mostrar ali para o mundo que ela fala, de alguma forma ela fala. Senão ela vai ficando cada vez mais introspectiva, cada vez mais no mundo dela. Então a gente tem que parar de pensar, vai falar, não vai, mas vai se comunicar e como que ela está se comunicando, né? Isso é muito importante, Eu a vejo isso comunicação. até pelo meu outro filho, né, que agora foi diagnosticado com TEA, e às vezes quando ele quer falar: "Ai, tô com fome", ele fala fome, mas ele também põe a mão aqui para falar que ele está com fome. E quando ele não consegue, falar, ele te leva até o local que ele quer, ao objeto que ele quer. Então, assim, é isso mesmo, né, é o falar com as mãos, muitas vezes, é o apontar, é o tentar se expressar de alguma forma, mas ele se comunica. A A comunicação é super comunicação. importante. E E aí a sabe fala, ela vem vindo. não, e eu fico pensando numa coisa que a gente discute bastante, que é isso, tem também, não sei se chega a ser um mito, como que a gente pode chamar isso, uma coisa assim, né, Vá?
da criança estar usando uma pasta de comunicação e as pessoas falarem, não vou usar essa pasta, porque se ele usar a pasta, ele não vai falar. Não é verdade. É. Não é verdade. Muitas vezes a criança se organiza. Eles são extremamente visuais. Então, você consegue montar uma estrutura de frases, por exemplo, quando ela está vendo aquela estrutura, né? Quando ela está visualizando. E aí, depois tem crianças que da pasta passam a falar sem precisar daquele instrumento. Mas é um auxílio Mas para é um ele. auxílio comunicativo, porque a gente tem que parar e pensar na comunicação. A fala é um dos aspectos, né? É importante, é isso que a gente quer, né? Mas ela precisa se comunicar, ela precisa expressar as necessidades dela, porque senão ela vai ficando mais introspectiva, alguns aspectos vão entrando, né? Imagina você estar num ambiente que você não consegue ser ouvido, né? Ninguém entende o que você está falando. Você vai ficando mais introspectivo, você vai ficando cada vez mais no seu mundo, você vai buscando coisas que te motivem e que te estimulem, uma autoestimulação, porque ninguém está te vendo mesmo, está invisível ali, ninguém está escutando o que você está falando. A gente tem que prestar bastante atenção nisso, no aspecto comunicativo. E vai gerando uma frustração, né? Sim. Então, assim, o bebê, ele já fala. Quando ele vocaliza, quando ele chora, quando ele tem as expressões faciais dele, ele já tá falando, né? Ele tá comunicando, ele tá falando da maneira dele. Então, é importante que a gente perceba esses sinais para que a gente vá evoluindo, né? Então, a onomatopeia, ela é super importante, a criança fazer os sons dos animais, os sons dos ambientes, como que é a buzina do carro, depois os monossílabos, né? Então, 1, 2, 3 e deixar a criança falar. Porque tem uma coisa também quando a gente fala de fala, existem também assim um preconceito às vezes no próprio ambiente da criança de que ela não fala, então eu vou falar por ela, eu vou fazer por ela. E isso é o pior, né? A gente tem que dar para a criança a oportunidade dela tentar fazer, dela tentar falar. Então, assim, é muito comum, né? Às vezes a gente vê assim, qual é o nome? A família responde. Não deu um tempinho para a criança tentar falar do jeito que ela pudesse falar. Não, e acho que nem percebe, vira uma coisa muito natural, né? Você fala, oi, fulano, fala oi pra Fabi, né? Aí, já falou oi, não vou falar também, você já falou, né? Engraçado que um dos meus medos, né, quando eu fui colocar a Alice na escola, era essa questão da fala. Mas ela não consegue falar, como que ela vai se comunicar com os amigos? E hoje eu vendo os vídeos, né, teve um ano que eu até quis, ela ia passar pro berçário 2, e eu falei, não, a gente não pode deixar ela no 1, porque ela é menorzinha, ela não anda, ela ainda não fica em pé, ela não consegue acompanhar as outras crianças. E me falaram, não, deixa ela evoluir. Ai, que deixa maravilha! Ela crescer, deixa ela acompanhar os amigos, porque se você reter ela vai começar a reproduzir o que os amiguinhos menores que ela faz, né? Então hoje ela tá no maternal 1 e ela se comunica com os amigos dela do jeito dela e eles se entendem. E ela já, assim, ela ainda não anda, mas está, né, na fase do quase andar, mas se eu tivesse atrasado ela um ano, ela não estaria onde ela está hoje, né? Então, assim, eu olhei para ela essa semana e um amiguinho brincando com ela numa música da Lagarta, e ele colocava a mão nos olhos dela e ele dançava junto com ela, e eu entendi que a decisão de deixar ela seguir em frente foi a melhor coisa que eu fiz, porque eles conseguem se comunicar do jeito deles. O modelo social é muito importante, né, para eles, e a gente sempre fala, sempre que possível, deixa a criança seguir com o grupo, né? Porque ela vai resgatar o pedagógico, o conhecimento dela, mas o social, aquele grupo que está crescendo com ela, que sabe a forma como ela fala, como ela se comunica, é fundamental, porque eles vão compreender, entender as dificuldades da Liz, né? A Liz fala desse jeito porque ela quer tal coisa, a professora nova, né? Então eles vão interpretando porque eles estão ali convivendo. Quando a gente tem uma vivência maior com as crianças, você consegue entender algumas quando elas falam um pouquinho mais de maneira inteligível, mas você consegue entender. Uma pessoa nova, quando encontra essa criança, a mesma criança, talvez não compreenda. Então a convivência com a criança é super importante e é isso que você está oferecendo para a Liz, né? Que ela vá com um grupo e que esse grupo entenda e interprete tudo o que ela quer, com todas as dificuldades. E assim, é sempre lembrando, a gente gosta de falar, as crianças têm dificuldades, mas elas têm habilidades também. Então a gente sempre tem que procurar essa habilidade, onde está, qual o caminho,
para que a gente desenvolva essa criança dentro das habilidades dela também, né? É super importante. Ai, que maravilha que te falaram isso. É, E melhor ainda, você aceitou. eu aceitei. Eu confesso que eu fiquei com um certo é. medo, né? Aquele medo de mãe, mas eu falei, eu preciso deixar ela seguir em frente, né? Porque Importante. ela precisa crescer. E aí teve até um dia que ela ficou em pé, a Físio estava lá na escola dela, e no momento em que ela ficou em pé, os amiguinhos aplaudiram ela em pé, porque eles nunca tinham visto ela em pé. Então, assim, ver essa evolução da Alice que entrou na escola, recém-operada do coração, para o que ela está hoje, mesmo com todos os medos que eu tive, e é maravilhoso, assim. A gente vê que ela evoluiu muito e tem muito caminho pela frente ainda, mas ela vai. Nossa, o modelo social é incrível, né? A gente vê É. mesmo muita evolução neles a partir. E eles são bons de olhar e imitar e de pegar os modelos, por isso é tão importante, né? E você falou, Valéria, da apraxia da fala. O que que é, né, a apraxia da fala? Acho que explica um pouco para nós. Então, é uma falha no planejamento motor para fala. Isso já é descrito na literatura como uma falha de planejamento motor. Se a gente for olhar lá as pesquisas, antes mesmo de chegar esse termo apraxia, já se falava que uma das características da fala da criança com T21 era uma falha de planejamento, né? Então, para ela é muito difícil coordenar pensamento com linguagem e fala. E aí, essa é a falha que a gente encontra. É uma dificuldade em produzir os fonemas, em juntar os fonemas para produzir as sílabas, juntar as sílabas para falar, para formar as palavras e palavras para formar as frases. Quanto maior a extensão do que ela vai falar, mais ininteligível pode ficar a fala dela. Mas aí, então assim, isso é descrito na literatura já há um certo tempo. Veio a questão da apraxia, nossa, a criança com síndrome de Down tem apraxia, ficou um alvoroço, assim, né? E a gente sempre gosta de falar que o importante é que a gente coloque para essas crianças um especialista em T21. Por quê? A apraxia de fala, ela também está relacionada a outras características da síndrome. Então, memória de curto prazo. Então, se eu tenho um profissional que só trabalha apraxia, talvez essas informações não fiquem tão claras para ele, né? São crianças que aprendem quando é significativo para ela. Então, quando a gente vai abordar a fala, tem que ter um significado, tem que ter algum interesse. Então, a Laura vai ter que ter ali algum interesse dela que eu vou trazer para o contexto ali clínico, para a gente poder trabalhar isso no que é significativo para ela, que é a aprendizagem significativa que a gente chama. Porque ela consegue internalizar esses conteúdos com mais facilidade e consolida a aprendizagem. Se eu dou para ela uma lista de palavras para ela ficar lá imitando, pode até ser que ela vai refinando aquilo durante o treino, mas que depois pode ser também que ela perca isso porque não fez significado aquilo para ela. Ao passo que se eu ficar trabalhando com ela palavras significativas, palavras que ela vai usar no repertório dela, da escola, no repertório dela na família, palavras que ela vai estar usando. Isso vai fazer muito mais sentido e significado para ela. Então, a gente trabalha com a aprendizagem significativa quando a gente pensa em fala. A memória também, a gente tem que pensar que a memória de curto prazo é uma memória que é mais difícil para eles. A memória de curto prazo é aquela memória que você usa para trabalhar com algumas informações ali rapidinho, né? Por isso que a gente percebe algumas características. Então, quando eles vão falar, eles falam final ou começo da palavra, né? Foi a informação que eles conseguiram reter. Isso é memória de curto prazo, né? Por exemplo, se número de telefone, algumas pessoas têm mais facilidade para guardar, outras não. Então, isso é memória de curto prazo, né? Algumas pessoas têm capacidades melhores e outras não. E na síndrome de Down, uma das características é uma dificuldade maior nessa memória. E fala é recrutamento total, né? Direto de memória de curto prazo. Quando eu vou falar, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou pensando no tema, porque senão eu fujo do tema. Eu estou selecionando todo o meu léxico, todo o meu vocabulário. Estou usando a minha sintaxe, que é a minha construção de frases, para poder passar essa informação para vocês. Então, olha só, o tempo inteiro usando memória. E na apraxia de fala, a gente tem mesmo essa dificuldade, né? Porque eles precisam falar algo, quanto maior a extensão, mais difícil também para eles, mais ininteligível. Então, a apraxia está ligada também a questões de memória, questões atencionais,
Eu falei que eu ia dar um curso, né? Não, que é isso mesmo. Mas é super importante porque um monte de gente tem essas dúvidas. Pode continuar. Tá ligado também à questão da atenção. Então, para eu falar para vocês aqui, saber o que eu tô falando, eu preciso estar atenta. Se eu perco a minha atenção, eu perco também o conteúdo, eu posso perder o conteúdo, a minha memória cai. Então, atenção e memória, elas são relacionadas. A atenção tem a ver também com o que é significativo para a criança. Se você não trabalha com ela, aquilo que faz sentido para ela, perde a atenção muito mais facilmente. Eles já perdem a atenção mais facilmente, né? É. Assim, é um aspecto super importante, né? Quando a gente trabalha com as crianças com T21 ali vamos dizer, no corpo a corpo, ali são as questões atencionais, né? Precisa de motivação, né? Precisa se motivar para, né? E tá tudo Postura. junto, né? E a questão da Postura. placa de palatina de memória? Em que momento tem que usar? Todos vão usar, não, eu sei que não. Mas qual o objetivo dela, né? A Alice começou a usar agora, mas ela começou a usar, eu entendo que até um pouco tarde, algumas crianças usam mais cedo. Explica pra gente, assim, essa questão da placa, porque eu sempre tive dúvida se ela precisaria usar ou não. Acabei colocando, acho que um pouco tarde, mas eu queria entender melhor. E ela aceita agora, Lígia? Porque Ela fica meia hora, fica um pouquinho, fica algumas horas e tira, mas a gente vai indo aos poucos. Ela tira. Tira. Então. Assim, na prática clínica, eu informo que tem a placa palatina de memória. Na verdade, ela é um expansor, né, do palato. A gente sabe que eles têm o palato, que é o céu da boca. O palato, ele tem uma atresia, é uma das características da síndrome. Então, parece às vezes que eles são prognatas, que a mandíbula tá muito grande, mas não é a mandíbula que tá ali na relação normal, a maxila que é atrésica. Ela não teve o desenvolvimento e o crescimento que precisava. Tem algumas condutas que a gente vai tomando ao longo dos atendimentos das crianças, que são as massagens, adequar todo o sistema estomatognático, né, um dos papéis da fono. Sistema estomatognático é respiração, sucção, mastigação, deglutição, todos esses elementos, eles precisam estar bem alinhadinhos para que a gente tenha ali uma boca em desenvolvimento, uma boca que ganhe espaço. A gente vai trabalhando isso e tem a placa palatina de memória. Sempre quando alguém me pergunta, eu oriento e deixo para os pais decidirem, porque eu já fui buscar, quando isso apareceu, eu fui buscar opiniões de pessoas que usavam, porque tem uma controvérsia aí, né? Não sei se vocês... Não. Não. Então, tem profissionais que aderem e que justificam o uso da placa, e a justificativa é isso, desde muito precocemente você vai expandindo esse palato e ajudando na expansão do palato, e aí você vai organizando a fala da criança, a postura de língua dela dentro da cavidade oral. E tem os profissionais que não, que preferem esperar os dentes aparecerem para ver de fato a relação mandíbula-maxila, como que ela tá, porque nem todos vão precisar. Então, eu deixo para os pais, eu oriento e falo, existe esse recurso, mas acho que você precisa ver se cabe para sua filha. Um dos profissionais contestou o uso do Corega, eu não sei se o Corega que está usando para fixar ainda é uma substância. Sim. Então, falou para mim. Então, quer dizer, eu fiz uma pesquisa para saber até onde eu poderia orientar. Uhum. E aí eu deixo para os pais, eu falo, procura, conversa com um profissional que sim, que faz, um profissional que não, e aí você vai tirar suas conclusões, né? De fato, vai expandir e vai posicionar melhor a língua, né? A língua às vezes não tem espaço e ela fica no meio dos lábios, fica interposta, né? Que a gente fala, ou fica no soalho da boca, trazendo essa mandíbula mais para frente ainda, porque a língua ela tem uma pressão muito forte, então ela vai empurrando essa mandíbula e tem isso, né? E do outro lado tem, olha, nem todos vão ter, você precisa colocar o Corega, e aí como que fica? Então, eu falei, é isso, vai lá e vê o que você quer. Né? Ver o que faz sentido, Sim. né, para vocês, como família. Converse com os profissionais, a gente orienta os profissionais para a família buscar informação.
é isso, é se informar e ver o que cabe ali para sua família. Vai esperar ou vai fazer já as intervenções, né? Sim. Uma É. dúvida que tá acontecendo recente, acho que vocês nem viram ainda, né? E eu vejo que muitos pais também passam por isso. Ranger dos dentes. A Laura acho que tá com os dois dentinhos, um em cima e um embaixo, e ela tá começando a ranger. Né? Tem alguma dica, o que que a gente pode fazer, né, para que ela não faça isso? É só tirar o foco, né? Não sei. Nossa, só eu vou falar hoje. Só você, Não, eu tô depois a gente- adorando. Faz tempo que eu não ouvi essa aula mesmo. Eu tô Ai, o Júnior adorando. não é recente, É, eles fazem isso. Por uma questão de. E assim, tem vários fatores, né? O ranger dos dentes. Então, pode ser por alguma dificuldade ali, um equilíbrio muscular, que a gente sabe que eles têm, por uhum. conta da instabilidade. Eu falei, vou dar aula, hein? Vai. Por causa da instabilidade da mandíbula, né? Então, pode ser sim alguma questão muscular, pode ser também essa questão da relação mandíbula, né? Mandíbula e maxila também pode. Alguns estudos também falam que é quando a criança tem uma certa tensão e ela começa a ranger. Então, assim, tem vários estudos, né? Desequilíbrio muscular na mastigação, mastiga mais de um lado do que do outro. O que a gente tem observado é assim, é um contato precoce, né, dos dentes, e aí a criança sente que Que bateu, toca. que toca, faz aquele barulhinho, é gostoso para ela, estimulante de alguma forma, e ela mantém isso, né? Na Laura eu vejo que é muito isso, até eu acho. É, E é principalmente quando ela tá mastigando, assim, ela tá mastigando alguma coisa, ela percebeu o percebe, barulhinho ali, aí ela fica. aí Eu ela vai acho ficar que fazendo. acho que a questão dessa coisa de se autoestimular também conta, né? Nesse Conta. sentido, né? Porque alguns sim rangem os dentes, mas outros se concentram e fazem, né? E a gente fala, ó, presta Não atenção, é a para gente cantar agora. agora a música é no final, sabe assim, a gente vai dando para eles, porque é isso, né? Como o atencional, ele é um atencional que é curto, né? Então a gente precisa que eles tenham o mínimo de fatores externos que vá fazer com que se desconcentrem, né? Tem que, e assim, né, como que a gente faz isso? As massagens, elas são importantes para justamente trazer esse equilíbrio, os exercícios de mastigação que a gente for fazendo também vai trazer um equilíbrio para essa musculatura. Agora tem muito isso, eles gostam de se sentir muito, e escutou um barulhinho, ela vai querer ficar fazendo esse barulho. Quando ela quiser se autoestimular na hora de estar muito cansada, aquilo tá muito difícil para ela na escola, então começa os barulhinhos. Meio que uma forma de se autorregular, né. A gente pode amenizar isso sim, dando coisas para ela mastigar, cada vez deixando um pouco mais duro para que ela se canse, né, nessa mastigação. Melhorando essa oclusão também, né, então a gente vai identificando ali o que não tá uma mordida tá cruzando a mordida, precisa ir identificando isso ao longo do tempo aí para poder adequar também a oclusão dela, né, a mordida. E tem outras coisas também que a ortodontia acaba ajudando, as plaquinhas Tá. para amortecer, né, para não deixar esse contato. Tem outros recursos que a gente pode estar usando. Agora com a Laura, é mesmo voltar a atenção dela para outra coisa, né. Porque só tem dois dentinhos, acho, um em cima e um embaixo. Eu tenho certeza que tem embaixo por causa que tá rangendo, né? Então, eu não vi o de baixo ainda, o de cima eu já tinha visto, mas se tá rangendo, tem que ter o de baixo, Para né? ela sensorialmente é uma sensação, né. É como você quando, sei lá, vai perder um dente quando você era pequeno, você não ficava com a língua ali. Então, assim, a gente tem essas sensações, depois a gente para, né. Acontece que se ela escutar isso e para ela for prazeroso e fazer isso, e é um prazer para ela, ela vai manter. Aí a tendência dela é manter. A gente tem que desfocar, chamar a atenção dela, olha aqui, vamos pegar esse brinquedo, né? Voltar a atenção dela para outras coisas. Mas é muito comum, viu? E a gente tem que ver todas as áreas ali, ortodontia, como é que tá essa musculatura, como que tá a mordida, para ir fazendo as Agora, interferências. com relação, assim, à questão das terapias, né, em que momento o ideal é começar físio, TO, fono junto? Porque, assim, eu escutava assim, a prioridade é fisioterapia e a fono. A TO, o ideal é começar
as 3 juntas? Em que momento que a terapia ocupacional ela entra? Ou o ideal é fazer todas ao mesmo tempo? Então, na nossa prática, a gente costuma orientar a TO a partir dos 6 meses, porque a criança está começando a verticalizar, está começando a se sentar, e daí a gente lógico, a gente pode orientar, desde 1 mês de vida, a gente consegue já orientar, tirar as dúvidas. Esse começo, ele é um começo muito cheio de dúvidas, né, então a gente pode orientar como posicionar a criança, como deixar, que brinquedos pode usar, como que pode fazer, mas as orientações mais sistemáticas a partir de 6 meses, porque a criança está começando a verticalizar, está começando a trabalhar mais com as 2, precisa começar a estimular mais a utilização das 2 mãos, né. Então a gente começa já algumas coisas de coordenação visomotora, né, então a criança precisa começar a entender que os olhos guiam as mãos, que as 2 coisas estão linkadas para ela conseguir executar, então a TO, geralmente a gente indica a partir dos 6 meses, e daí a gente faz um pouquinho mais espaçado, porque de fato, eu preciso que a criança ganhe no global, para eu poder trabalhar com ela o específico, né, que é a parte da TO mais, né, que já são os primeiros pilares da motricidade fina, as questões atencionais, né, então eu preciso que ela ganhe no global para eu conseguir, né, trabalhar no específico do que a TO trabalha, então as questões atencionais, a concentração, a organização da criança, e a partir de 1 ano, a TO tem que entrar já de uma forma mais sistemática, por quê? Que a gente observa? Que o que a gente ganha dessa coisa da organização, da concentração, no caso deles a iniciativa, né, porque tem de tudo, tem desde criança que não para quieta, até criança que vê o brinquedo e olha para ele e não tem iniciativa, Não tem muito de reação, né? interagir, né. E que acontece? Quando eles começam a se deslocar, a parte apesar de que assim, né, seja de bumbum, seja se arrastando, seja em pé, como quer que seja, a gente observa assim, eles precisam passar por isso, porque é a sequência do desenvolvimento, porém a questão atencional ela costuma piorar nessa fase, porque é isso, então eu percebo que eu consigo me deslocar, então eu tô aqui, eu tô ali, eu tô em todos os lugares, e daí a gente tem que começar a sistematizar com a criança que, ó, tudo bem, tem um momento que você tá livre para fazer a exploração e você ganha com a exploração, mas tem um momento que você tem que se concentrar. Então tem que fazer esse contraponto, né. É, eu vejo isso porque eu, né, pelo meu filho, eu falo: "Gente, ele não tem noção nenhuma do perigo, ele sobe vai subir na mesa, ele não tem noção que ele vai cair". E a TO, vai orientar ele nessa questão, né, de, ele e o objeto, e se ele não tomar cuidado, ele cai, né. Isso, o seu corpo no É, espaço, né. né, então a Liz também agora tá na fase de subir na mesa. Eu recebo recado assim: "A Liz não para de subir na mesa na escola", né, então assim, Hã. porque eu acho que ela não faz TO ainda, né, mas eu acho que justamente por isso, pra ela não ter noção talvez de espaço, né, o objeto, se ela subir na mesa ela cai, se ela não tomar alguns cuidados ela pode se machucar, e a TO vai orientar ela nessas questões também, né. Isso, eu acho importante, porque, assim, a gente observa que no desenvolvimento deles, não tem uma coisa assim, né, por exemplo: "Ai, se não anda, a gente não vai fazer tal coisa", sabe. "Ai, se não fala, não vai desfraldar, se não anda, não vai sair do berçário". O desenvolvimento deles é radial, é o tempo Essa parte todo, do né. desfraude é Não é? Se não complexo, né, porque agora tá na fase de desfraldar e eu falo: "Como que eu começo?". Em que momento desfraldar também, né, não sei se, a TO tem alguma coisa a TO influencia, trabalha, né. Na trabalha verdade, isso? assim, né, eu acho que é importante falar, assim, quando a equipe é bem Uhum. linkada, todo mundo meio que É, trabalha tudo, né. Então a gente lá não é: "Ai, a TO faz o desfraude, então surgem muitas vai na dúvidas fono no de grupo. fralda". Não, né, Surgem muitas dúvidas no grupo de WhatsApp falando: "Como que vocês começaram o desfraude?", né. Eu não comecei o da Liza ainda, mas, até que essa questão da fala: "Ah, não fala", mas ela não fala que ela ir no mas ela pode banheiro, mostrar, ela pode né. apontar, né, que ela quer ir ao Mas a gente banheiro. percebe que ela está incomodada. Então Então, é importante sim ter uma certa independência de membro inferior, né, para conseguir fazer o desfraude, mas assim, tem algumas coisas, a gente costuma orientar ali por volta de 2 anos e meio até 3 anos, dependendo de quando é o verão, porque o desfraude ele é importante que seja feito quando é quente, né.
E nunca é muito cedo para você começar a mostrar, dar um modelo, né? Olha, a mamãe vai ao banheiro, né? O menino a gente fala para o pai, leva junto para ele ver, né? E começar. Só que assim, acho que é super importante falar uma coisa aqui. Acho que talvez o mais importante em relação ao desfraude. O desfraude, quando é para ser, ele tem que ser. Porque se a gente começa o desfraude assim, não, desfraudei. Ah, mas quando ela entra no carro eu ponho fralda, porque vai que, né, escapa um xixi. Para a criança é muito confuso. Então, se é para toma coragem, respira fundo e vamos. E assim, eu vou te falar, tem muitas crianças que surpreendem, tá? E assim, e outra coisa que a gente observa, né? Às vezes as famílias ficam inseguras, ah, mas ele ainda não fala, ou então, acho ele tão imaturo para tirar a fralda, quanto mais demora, vai ficando mais difícil. Tá, então assim, Tá vendo? né? É, não, é Começou importante. E desfraude, todo mundo tem que. termina. Se você acha que ela não tá pronta agora, você pode esperar até o verão. Uhum. Mas eu acho. A gente tá O no verão verão, já né? está, Ai, meu Deus, daqui um ano, Espera o próximo próximo. verão. Não, porque de verdade, como eles têm muitas coisas respiratórias, muito acúmulo de secreção, não é bom que fique molhado, né? E daí a gente até fala, né? Tudo bem, tira a fralda do dia primeiro. Deixa a fralda da noite, mas não é aquela fralda da noite que tomou banho às 5 e já pôs a fralda. Tem que ser a fralda da noite ali na beira da cama, na hora de dormir, sabe? Faz um xixi, né, antes de dormir, põe a fralda, porque é isso, assim, eu acho que é importante a gente pensar, né? Nesses anos a gente já viu de tudo, então já vi criança, pô, não alfabetiza, não aprende a ler, a criança de fralda. Eu falo, gente, mas peraí, ele vai usar a fralda ou vai alfabetizar? A gente tem que pensar o que a gente vai querer dessa criança, porque é muito confuso, sabe? E esse negócio de põe fralda, tira a fralda. Não, em casa fica sem fralda, mas no carro põe fralda, ou então, né? Pelos É, medos do medo do escape no carro, na é, rua, é, né? é. Ai, a gente saiu o dia inteiro, Fabi, não deu, pus fralda, né? Poxa, pode parar no banheiro, não tinha banheiro, né? Isso acho que pensando o desfraude como um todo, o mais importante é que todo mundo fale a mesma coisa. Não adianta o cuidador tirar, a mãe chegar e pôr a fralda, ou então a escola tira, mas em casa fica de fralda, ou ao contrário, a família Confunde a tira. criança, né? Para E eles é muito confuso. E é um momento, assim, de incentivo, de regularidade, a criança precisa ir mais É. vezes ao banheiro, e incentivá-la, né, também é importante. Mas, assim, eu acho que, as crianças conseguem. Mais uma vez, é dar oportunidade e ensinar, porque elas têm condição, né. A superproteção atrapalha demais eles em vários aspectos, né. Em todas as fases. Achar que a criança é coitada, "ai, coitado", é o pior, né, a gente fala que é o pior prognóstico, é achar que a criança é coitada. Ela pode, ela consegue, e é isso, a gente tem que, dar para ela essas oportunidades também e criar também estratégias. Então, na escola vai ter que ir mais vezes para o banheiro, né, em casa também. Não adianta esperar, vamos desfraldar, deixa a criança, ela fez no chão, né, precisa levar com uma certa frequência, às vezes marcar qual o momento que ela faz ali, né, quando que ela faz, com que regularidade, fazer algumas anotações antes, para poder ter sucesso no desfraude. Acho que até o estímulo, né? A Alice tem o Theo, a Laura tem a Maria Luísa e a Helena. Eu lembro da Maria Luísa, acho que foi perto dos 2,5, assim. A Helena, com 2 anos, falou: não quero, porque via a irmã, e tirou, e eu nunca tive nem problema, eu acho, de escape com ela. Foi super, né, pronta ali. A prontidão dela tava. Acho que os exemplos vão ajudar, né? A É. Alice na escola, o E eu Theo. vejo que assim, eu até falo na escola, eu falo, gente, o que a Alice consegue fazer, não façam por ela. Ela consegue comer sozinha, não precisa dar comida na boca dela. Auxilia ela naquilo que ela não consegue fazer. Do contrário, deixa ela ser o mais independente possível, porque eu não tô criando a Alice para ser uma criança dependente de mim, um adulto dependente. Eu quero que ela seja independente, né? Então, a minha regra, eu até fiz um livrinho, um book, entreguei na creche e falei: olha, essa é a Liz, essa é a síndrome que ela tem, né, e deixei tudo explicadinho, isso é o que ela consegue fazer, o que ela não consegue fazer, auxiliem, ensinem, mas deixa ela ser livre e tentar, porque ela é insistente, eu sei que ela vai conseguir fazer. Então você vai dar comida para ela não quer, ela quer comer sozinha, e ela come muito bem sozinha, né, e eu acho que é isso, acho que é essa super proteção, eu nem acho que eu sou tão super protetora, acho que com ela eu sou até mais solta,
que vai dando para eles a autonomia, né. Autonomia, Acho que é até legal o que a Lígia importante. falou. Vocês costumam ir muito nas escolas, assim, que das crianças para orientar, às vezes, os educadores, né, que vo dos seus, É, né, pacientes? a gente fica em contato com as escolas sempre, né. Inclusive porque a gente gosta muito de trabalhar as mesmas coisas que a escola trabalha. Então, o assunto desse mês foi fundo do mar. Na terapia, o assunto vai ser fundo do mar também, para a gente poder resgatar, né. Para eles, a repetição é super importante. Lógico que ninguém vai ficar repetindo igual, fazer, né, "Ah, na escola ele pintou, então na terapia a gente vai fazer uma colagem aqui", a gente muda a estratégia, mas para chegar No mesmo assunto, né. naquele mesmo assunto. Então a gente trabalha bastante em parceria com as escolas. A gente sempre fica à disposição para trocar ideias, para orientar, porque esse trabalho ele tem que ser feito, né, em parceria. Se a gente não faz em parceria, ele é muito mais difícil, né, É. porque fica cada um falando uma coisa, e não, né, a gente sempre está orientando. É, e a escola ela é um ambiente muito competitivo, né, para a criança. Então, a gente precisa fazer as orientações. Olha, ele precisa de um tempo maior para as respostas, orienta os alunos também. É muito importante a professora criar esse ambiente, né, ali na sala de aula, para as crianças entenderem como que é, e darem oportunidade também, dar um tempo maior para a criança falar, senão fica assim: "Ah, o que que você vai ser na brincadeira?". "Ah, ele vai ser tal". Então, Nunca é foi com letra, é né. é É. importante essa orientação para que o grupo também saiba como conversar, como fazer ali as interferências, tal, é muito importante. Os conteúdos a gente sempre extrai, né, das escolas, ou via e-mail, ou via caderno que a Uhum. gente tem de comunicação com a escola, porque essa rotina é importante para a gente, né, como a Fabi falou, a repetição de conteúdos que estão tendo. Eu tinha falado do repertório, é importante a gente ver qual é o repertório dessa criança na escola, em casa. Então a gente fica sabendo por esses conteúdos. E também a gente tem uma coisa bem importante que a gente vai orientando o processo pedagógico também. Porque a criança com T21, ela tem uma forma de aprender, né? Ela é mais visual, então a gente tem que considerar isso. Ela tem a atenção mais curta, isso também tem que ser considerado. Então tem uma série de orientações que a gente vai dando para a escola para ela preparar o material para essa criança, é importante. Então, por exemplo, numa roda de conversa, se você roda de conversa é toda segunda-feira, o que você fez no final de semana. Se você chegar para uma criança com T21 e fizer essa pergunta que é ampla, né, "O que que você fez no final de semana?", ela vai ficar olhando para os amigos, não vai falar: "Ah, ela não fala". Ao passo que se você levar para a escola um recurso que é uma foto, e ela ter aquele recurso como uma forma dela iniciar a comunicação, ela vai conseguir mostrar o que ela fez, ela mesmo por palavras ou por frases, do jeito que ela conseguir, mas ela vai ter um recurso ali que é importante. Nem todas as escolas pode ser parecer bobeira isso que a gente está falando, mas nem todas as escolas sabem disso. A gente às vezes orienta, é mesmo, né, Fabi? É É. mesmo, a gente pode fazer isso. E aí o feedback é de que, nossa, depois que a gente começou a usar fotos, passou a falar mais, conversar mais, né? A própria roda de livros que eles fazem. Se você ficar falando muito com a criança, lendo um livro, com a criança com síndrome de Down, por conta da atenção dela, ela vai querer sair da roda, ela vai querer ir para o parque, né, então a gente tem esses relatos. E quando a gente fala assim: "Ó, deixa ela próxima de você, ou de alguém que estiver acompanhando, ou um amigo", é sempre legal colocar ali um amigo para estar do lado da criança, sempre que Uhum. possível. Vai mostrando as fotos, imagens do que você está falando, da história que você está falando, porque essas imagens vão prender a atenção da criança por um tempo maior. Ela vai conseguir compreender. Então tem estratégias aí que a gente vai, junto com os professores, desenvolvendo para potencializar a aprendizagem deles, né. Interpretação de texto, "Ai, como é que eu vou dar interpretação de texto para o meu aluno?". Então, assim, a gente sempre começa com interpretação de textos com, imagens, então a alternativa não é resposta aberta, são imagens. Então, ó, o que aconteceu na história? Vai lá e circula, aí ela vai circular a imagem de acordo com o que ela leu. A gente trabalha muito interpretação também com a criança com fotos, então ela tem que ler
um texto curtinho sobre a foto dela e buscar a foto, a imagem. A gente vai entender se ela está interpretando o que ela está lendo. Então, assim, tem uma série de ferramentas que a gente vai lançando ali para a escola e que é importante para a aprendizagem da criança. Uma coisa que a gente identifica, já paro, já. Uma coisa que a gente Não tô identifica falando, eu tô quieta. é que, assim, passou da educação infantil, o mundo Eu ia dizer mudou, isso. gira, não pode mais isso, não pode Eu brincar, tava não pensando pode isso enquanto você não pode usar falava. letras e números móveis, e a gente tem que entender que as nossas crianças vão precisar sim, elas vão precisar ainda de materiais concretos, então essa escola precisa de orientação. Não, assim, Complementa. ai, obrigada, não, mentira. Mas eu tava, enquanto a Valéria tava falando, eu tava pensando nisso, porque lá, quando a gente começou a fazer esse trabalho, tinha muito isso. Como que eu vou dar jogo para ele na sala? E o amigo vai querer o jogo, a gente falava, ó, isso se chama diversidade, tá bom? O amigo vai ter que entender que sim, aquela atividade ele vai fazer como um jogo. E o amigo vai fazer a dele, e cada um vai fazer a sua. E eu acho isso muito importante, assim, porque as crianças com T21, elas são capazes de aprender, mas você tem que aprender a acessar a aprendizagem dela. Vem daí o nome, hein, ó, vem, tem que aprender. Acessa, vem de acreditar que você tem que acessar a aprendizagem dela, né? Então, vai usar um recurso diferente, vai usar um material concreto, vai usar uma imagem, né, como a Valéria falou. Então, e ela vai ser capaz de aprender, né? A gente não, mas essa criança não pode seguir com o grupo, porque imagina, o conteúdo era muito maior, não, ela vai seguir com o grupo. Usando os recursos certos. Ela vai resgatar essa aprendizagem no ano que vem. Ah, não, mas a gente só quer deixar ela mais um ano. Você me garante que se você deixar ela mais um ano aí, ela vai aprender o conteúdo todo? Eu não te garanto. Então, assim, né? Gente, é muito louco isso, né? Das pérolas que a gente já ouviu. Então, ó, se fulano não se... Primeiro ano, tá? Do fundamental, né? Se essa criança não se alfabetizar em um ano, ele vai ser retido. Eu falei, então ele vai ser retido, porque ele não vai se alfabetizar em um ano. Isso é uma dúvida que a gente recebe muito. Ah, mas eles se alfabetizam com qual idade? Eles se alfabetizam ao longo dos anos, né? Não tem, em um ano ele se alfabetiza, em 2, em 3. Tem criança que fica anos trabalhando leitura e escrita, né, não está totalmente alfabetizado, mas já lê, que a alfabetização é essa que a gente quer. A gente quer que a criança tenha uma leitura de mundo, né? Não quer que ela fique no livro. A gente quer que ela tenha uma leitura de mundo. Acho que isso é muito E reter a importante, criança não é a sabe? solução. Não, ela vai perder. Assim, até ia comentar isso com você quando você estava falando da Liz. No long run da vida dela, talvez em algum momento ela seja retida. Então, por exemplo, mudou de escola. A gente pode fazer, então ela pode começar num grupo anterior para seguir com esse grupo, talvez ela seja retida. Mas se a gente começa desde cedo reter, quando ela tiver 6 anos, ela já vai estar num grupo de crianças de 4. E isso né, já é dispar, né? Uhum. Então, e a gente vai vendo isso ao longo dos anos, né? Então, assim, a gente já teve paciente que estava no ensino médio e estava trabalhando alfabetização. Trabalhava português e ficava dentro do contexto ali, mas tinha as atividades próprias para trabalhar. E a gente também precisa entender, essa é uma luta, a gente vai chegar lá onde a Valéria, de falar o que é importante para eles aprenderem, o que é relevante que eles precisam aprender, então, em matemática, o que é relevante que eles precisam aprender em língua portuguesa, né, para que eles possam aprender as coisas que eles vão usar, né, senão você acaba estimulando isso também, né, eu estou aqui, não estou entendendo nada do que está acontecendo, daqui a pouco eu vou ali para baixo da mesa, ou então vou virar, meu amigo está aqui atrás, no meio da aula de física, eu vou virar para conversar com meu amigo, porque está muito mais legal, entendeu? E a questão, acho que a gente vai precisar vir de novo para falar de habilidades sociais, que é outro ponto super importante, que é a habilidade social. São crianças que vão precisar da nossa orientação para aprenderem. Qual que é o modelo social aqui, ó, no cinema você não pode gritar, né? Na sala de aula você não pode virar para trás, porque, ó, você está atrapalhando seu amigo.
Então, assim, tem tudo isso, né? E que a gente começa isso lá atrás com os primeiros modelos sociais, né? Eu acho que foi incrível a conversa. Acho que vamos precisar vir de novo, né? Eu Pra gente acho que falar precisa mais. uma parte Eu acho que dois aí. precisava de um só de alfabetização. Eu e a Fabiana, a gente Ai, é fez verdade. psicopedagogia educacional. Que legal. Porque a gente trabalha a alfabetização dentro dos nossos objetivos, né? Então, por exemplo, a criança, quando ela lê, ela fala, né? Principalmente as nossas, elas precisam ler em voz alta, elas estão falando, e aí você consegue fazer vários ajustes de fala enquanto ela lê. A escrita também na relação grafema-fonema, qual o som dessa letra? Quando ela tá falando o som e tá escrevendo, materializando aquilo que ela tá falando, entra tudo aquilo que a gente falou, a memória, né? Ela tá ali materializando algo que ela tá falando, e isso ajuda na memória dela. E então a alfabetização e o nosso trabalho está muito Eu acho que a ali. gente tem que ter um Só de especial alfabetização. Eu comecei a fazer pedagogia esse ano, por causa deles, né, para entender eles, para ajudar eles, então, eu acho que a gente precisa sim de uma edição Aguardem, dessa. aguardem, Aguardem. pessoal. Se vocês Meninas. querem, comente. Muito obrigado, viu? Deixem agora as redes sociais, como o pessoal encontra vocês, acessa, né? Para que, né, eles possam procurar. Foi muito boa a conversa. Então, a gente tá no Instagram, nós somos @acessa.equipeterapêutica. O meu Instagram é @to.pediátrica. Tem coisas, a gente coloca coisas de atividades, né, que a gente faz, conta um pouco do trabalho no Instagram, e o da Vá. Valéria.alabarce. RSE. No final. E obrigada, gente. Obrigada pelo foi convite. fantástico. Obrigado. Passou a gente muito que agradece, rápido. meninas. Passa muito rápido. A Tá gente não vai, imagina, vai sobrar tempo. Não dá para mandar as dúvidas mesmo. Não a gente dá, já é muita Obrigado.